Muito bom dia, nação. Logo cedinho, na manhã desta segunda-feira, já estamos aqui trazendo informações e notícias do Flamengo para vocês. Você que está indo para o seu trabalho nesse momento, você que está indo levar o seu filho na escola ou você que está em casa se preparando para sair para trabalhar. Vamos aqui analisar juntos as últimas notícias e informações do Flamengo. Tem aí a preparação do Mengão para a partida na Copa do Brasil contra o Fluminense. Tem também as notícias sobre os novos reforços chegando no Flamengo a pedido do Sampaoli. Tem também a possível demissão do Marcos Braz. Vamos analisar todas essas notícias e informações aqui hoje nesse vídeo, tá certo? Então já faz o seguinte, já chega deixando seu like é muito importante, apoia o trabalho do nosso canal. Inclusive, faz o seguinte, vamos bater uma meta de 1000 likes para esse vídeo. Quero ver a força da torcida do Flamengo aqui no nosso canal. E se você não é inscrito no canal, eu convido você a fazer parte aqui da nossa comunidade Meu Mengão React aqui no YouTube. Aperta o botão vermelho, ative o sino das notificações, porque aqui é notícias do Flamengo para vocês, tá certo? Créditos desse vídeo eu vou deixar aqui ao canal da ESPN, ao canal Vene Casagrande, link na descrição como créditos. Vamos então analisar todas as notícias e informações do Flamengo. Ou com o Cruzeiro em 1-1. Pedro Henrique Torre acompanhou e nos traz as informações. Valeu, pessoal. Flamengo e Cruzeiro empataram na noite deste sábado aqui no Maracanã em 1-1 pelo Campeonato Brasileiro. Um empate que foi frustrante para a torcida do Flamengo, que hostilizou demais a equipe e também os dirigentes, como o presidente Rodolfo Landim e o vice de futebol Marcos Braz. Houve cobranças direcionadas aos dirigentes, também aos jogadores, pedindo comprometimento com a camisa do Flamengo. 1-1 que deixou os dois times com 13 pontos na tabela do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro saiu logo na frente na partida. Aos 3 minutos o Marlon fez um gol, uma bela jogada pelo lado esquerdo, recebeu o de calcanhar de Bruno Rodrigues, fuzilou sem chances para Matheus Cunha. O goleiro não conseguiu evitar o gol cruzeirense. O Bruno conhece bastante meus movimentos. A gente procura ali quando tem espaço fazer essa troca de passes rápida para surpreender o adversário. Fui muito feliz com o gol. Foi intencional para quem tem dúvida, mas eu sempre tive essa característica de chute potente. Estou conseguindo agora no Cruzeiro demonstrar um pouquinho mais disso. Com a vantagem, o Cruzeiro tentou ali administrar a partida, mas logo depois um pênalti para o Flamengo. O VAR foi acionado e aí conferiu o pênalti para o Flamengo, mas Gabigol cobrou na trave para a alegria cruzeirense. Então o Flamengo continuou martelando depois numa boa jogada do lateral direito Wesley. Aí sim, Ayrton Lucas, o outro lateral, empatou 1-1, deu números finais à partida. Segundo tempo, mais de protestos da torcida do Flamengo que estava no Maracanã, mais de 65 mil presentes. E aí depois do jogo ouvimos os personagens aqui no Maracanã. Lo que menos falta es voluntad, sinceramente. Yo vi un Otimi que voltaba rápido en la transición. Otimi, lamentablemente, no es un tema de voluntad, es un tema de juego. Otimi no ha logrado ainda jugar bien durante los 90 minutos y ser contundente. Acredito sí que hay jugadores que yo conocí hace mucho tiempo y que no tienen el nivel ainda que normalmente tenía. Yo eso sí creo, pero no creo que sea por falta de voluntad, son momentos. Foi um grande jogo com grandes oportunidades, tanto de um lado como do outro. O sentimento até de que merecíamos mais, queríamos mais, tentamos mais, não viemos aqui para o ponto, viemos aqui para ganhar, não conseguimos, portanto agora é descansar bem. Pelo processo que o clube está vivendo, processo também que o nosso grupo está vivendo, que é um grupo jovem, um grupo novo, acho que foi importante a gente conseguir sim um ponto para que a gente consiga, né, crescendo, siga tendo confiança e também mostrando que a gente consegue chegar e galgar coisas grandes mais na frente, principalmente quando chegar na reta final do Brasileirão. A gente não fez 3 partidas muito boas agora, né? Mas vamos trabalhar para procurar evoluir, para poder melhorar, para chegar no Fla-Flu quinta-feira da melhor forma possível. Então é isso. Flamengo folga neste domingo, o elenco ganha um descanso do técnico Sampaoli e aí reapresentação na segunda-feira, preparação para o Fla-Flu de quinta, aqui mesmo no Maracanã,
jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O Cruzeiro também tem compromisso pela Copa do Brasil no meio de semana, o jogo de volta das oitavas contra o Grêmio. Aí vai ser em casa no Mineirão. O Flamengo fez um bom jogo. O time não foi preguiça dos jogadores, não houve má vontade, nada disso. O time jogou com empenho, o time buscou o gol, o Gabigol perdeu um pênalti, o Flamengo conseguiu um empate, o Cruzeiro tinha feito 1-0, depois se fechou bastante. Mas a queda acentuada na segunda etapa voltou a se repetir. É um problema crônico desse Flamengo e vem se repetindo, não é de hoje. Como resolver? Não tem solução no curto prazo, que tudo indica. Na entrevista coletiva ficou claro o desânimo do técnico Jorge Sampaoli, que não tem conseguido fazer com que o time tenha um segundo tempo no nível minimamente aceitável. A queda do time no segundo tempo sempre muito acentuada e foi mais uma vez. O que fazer? Bem, primeiro, muita gente defende a entrada de jovens jogadores. Eu acho que pode ser até uma frigideira para queimar esses meninos, colocá-los em campo em partidas como a de hoje, na expectativa de que resolvam. O Flamengo precisa de fato fazer, como eu já falei em vídeos anteriores, uma mudança no seu elenco. 4, 5, 6 jogadores saírem, chegarem outros tantos e reforçar laterais. O Flamengo vai precisar de zagueiro, o Flamengo vai precisar de homem de meio campo, volante. Já tem o Luiz Araújo, um jogador para atacar pelo lado direito ali, como um jogador de velocidade. Mas no meio disso tudo existe um jogador importante, que foi fundamental na temporada passada e que vem muito mal e que merece um olhar mais atento do técnico, do departamento de futebol e um olhar dele mesmo para aquilo que ele está fazendo em campo ou não está fazendo, que é o Pedro. A fase do camisa 9 é muito ruim. Não só por não estar conseguindo marcar os gols e até perdendo oportunidades, como desperdiçou contra o Ñublense no último momento daquela partida no Chile, aquele patético empate 1-1 com uma equipe tão modesta, tão fraca, mas ele não consegue render. Acompanhando aqui do estádio, fica mais clara a fase ruim do Pedro. Aceita a marcação, não se antecipa nas disputas, nas bolas que ele pode funcionar como pivô, se desloca muito pouco, não consegue dar sequência às jogadas. Quando tem eventualmente uma oportunidade de fazer um giro, preparar uma jogada, escolhe errado, vai para o lado errado. Ou seja, é uma fase muito ruim de um jogador muito importante e que não está conseguindo, não está funcionando. O Pedro não está funcionando. Mas quando ele é substituído, sempre tem muita reclamação. Algumas pessoas acham que ele não pode sair, porque ele pode decidir a qualquer momento. Gente, nesse momento, nessa fase, o Pedro não está decidindo nada, pelo contrário, ele compromete o time. O Gabigol desperdiçou um pênalti, o Gabigol perdeu algumas oportunidades no segundo tempo, é verdade, mas ele corre, ele se entrega, ele batalha, ele briga, ele se apresenta. O Pedro nem isso está fazendo. Os dois estão precisando realmente mudar um pouquinho aí essa fase, que não é boa, reagir de alguma maneira. Mas o Pedro parece que como se ele se entregasse, tipo, não está bem, vai assim mesmo, tudo bem. E um detalhe importante que a gente percebe aqui no Maracanã hoje, pela televisão era perceptível também em outros momentos, agora mais ainda, muito claramente, a torcida do Flamengo, aqui no Maracanã, ela pegou no pé do time, em vários momentos. Lógico, reclamou lá do Marcos Braz, do Landim, xingou os dirigentes, mas cobrança em cima do time, cobrança forte em cima do time. Ela está entendendo agora que o problema principal não é técnico. Os técnicos estão sendo trocados a todo instante e o time não anda. São os jogadores que tem que resolver, são os jogadores que tem que reagir, que tem que brigar para a forma, tem que se empenhar, tem que melhorar o rendimento e tentar executar aquilo que o treinador da vez, que é o Sampaoli, pede para que o time possa crescer. Eu acho que eu não consigo discutir a qualidade do técnico, porque ele é um bom técnico, como os outros também eram. Mas se não houver colaboração, entendimento, boa vontade, entrega e boa condição física, boa preparação, não vai adiantar. Então os jogadores têm que dar um algo mais. Procurar recuperar a forma, procurar entender a mensagem do treinador, procurar executar aquilo que ele pede para que as coisas possam funcionar. Não pode ser um jogo meramente intuitivo, como em alguns momentos o Flamengo está se apresentando em campo. Quinta-feira, um jogo que pode ser um divisor de águas nessa temporada rubro-negra, que é o jogo com o Fluminense. E a grande interrogação, que Flamengo será esse do Fla-Flu pela Copa do Brasil? O Flamengo do primeiro jogo, que não venceu, mas merecia vencer e foi melhor, e jogou uma boa partida, ou o Flamengo songamonga de alguns momentos, como o segundo tempo de hoje aqui, como o jogo contra a equipe do Ñublense, como o jogo contra o Alcas, ou o jogo contra o Corinthians, quando venceu sem jogar bem, venceu até sem merecer, um Corinthians que vem tão mal nessa temporada. Na quinta-feira à noite nós saberemos que Flamengo será esse no duelo diante do Fluminense pela Copa do Brasil. O Ramon Menezes divulgou aí a lista de convocados para 2 amistosos em junho e 2 jogadores do Flamengo foram chamados pelo técnico Ramon Menezes, que ainda é um técnico interino. A CBF está esperando aí por Carlos Ancelotti, mas
Vamos ver até quando vai esperar. É estranho dizer isso, né? Um técnico interino na seleção brasileira, mas é verdade. E Ayrton Lucas, lateral esquerdo, Pedro, atacante, foram chamados aí, vão representar o Flamengo nessa convocação da seleção brasileira. Ayrton Lucas, para mim, merece muito essa convocação. Um jogador extremamente humilde, trabalhador. E para mim, é o principal jogador do Flamengo na temporada 2023, sem sombra de dúvidas. É o mais regular, inclusive. Embora o estilo de jogo de Sampaoli não ajude tanto o lateral esquerdo, que com o Vitor Pereira se destacava muito mais pelo estilo de jogo. Com o Vitor Pereira ele era ala mesmo, de fato, jogava como se fosse um ponta esquerda. Já que o Sampaoli ele recua mais, tem que fazer um trabalho mais defensivo, que não é muito a dele, mas mesmo assim ele continua se destacando, inclusive foi o autor do gol contra o Cruzeiro no final de semana. E o Pedro, embora ele não viva um grande momento, a verdade é essa, ele não está vivendo um grande momento, na minha opinião é muito mais por conta do estilo de jogo do Sampaoli, que não ajuda muito o camisa 9 do Flamengo. Na minha opinião ele foi chamado pelo que ele já fez aí em um passado recente. Lembrando que o Pedro esteve na Copa do Mundo, tá? No último ano. Então é um jogador que, de fato, para mim, merece ser chamado. Repito, não vive um bom momento com a camisa do Flamengo, mas merece ser chamado. Na outra lista, o Ramon chamou o Yuri Alberto, do Corinthians, que nunca mereceu ser chamado. Por que agora o Pedro não pode ir? E por falar em atacante, galera, mudando de assunto aqui, o Gabigol perdeu um pênalti contra o Cruzeiro, né? E já são 6 com a camisa do Flamengo que ele perdeu. Relembrando, em 2020, no Carioca, Flamengo 3, Botafogo 0, ele chutou no travessão. Em 2021, no Brasileiro, quando o Flamengo perdeu de 1-0 para o Santos, ele chutou na trave. Em 2022, diante do América Mineiro, pelo Brasileiro, ele chutou para fora. Em 2022 também, diante do Bragantino, ele chutou na trave. Em 2023, esse ano, no Carioca, ele perdeu no jogo contra o Volta Redonda, quando o Flamengo ganhou por 3-1, o goleiro defendeu. E agora, contra o Cruzeiro, ele chutou na trave. Então, dos 6 aí, ele só perdeu um porque o goleiro defendeu. Os outros, ou ele chutou na trave, para fora, ou no travessão. Então, fica aí o registro do Gabigol, que é outro também que não vive um bom momento com a camisa do Flamengo. Ah, mas está correndo. Beleza, correndo não é o suficiente. A gente espera muito mais do camisa 10 do Flamengo. Inclusive, mais uma vez, ele fez uma simulação ali péssima, levou cartão amarelo por conta disso. Ele tem que parar com isso. Alguém da diretoria do Flamengo precisa cobrar o Gabigol e falar: Gabigol, para, que tá feio. Isso não é bacana, isso não é legal, existe um VAR. Quanto mais você faz isso, menos você ajuda o time do Flamengo. E outra, se a diretoria não faz, algum outro jogador tem que fazer, nem que seja o Fabrício Bruno, que deu uma declaração muito forte aí, a gente já falou sobre isso na live de ontem. Para mim o Fabrício Bruno está se tornando aí o capitão sem a faixa, né? Porque é só ele que bota a cara na frente das câmeras, dá duras declarações, critica mesmo quando tem que criticar. Então fica aí meus parabéns ao Fabrício Bruno por conta da declaração dele. Para quem não sabe, eu posso ler aqui o que ele falou. Para quem não sabe, eu vou ler, só para contextualizar toda essa história aí envolvendo o Fabrício Bruno. Ele falou: a gente não pode jogar aquele Fla-Flu, que foi um bom jogo do Flamengo, e fazer esses 3 jogos de MP. Tivemos um ritmo no primeiro tempo e depois caiu. É pedir perdão ao torcedor que deixa de comer para vir ao Maracanã. Perdão, disse o Fabrício Bruno, e eu tô com ele nessa. E por falar em declaração, Sampaoli, que bola fora do Sampaoli, hein? O Thiago Maia, para quem não viu o jogo, ele foi vaiado quando foi substituído ali no segundo tempo. Os torcedores do Flamengo, mais de 65 mil pessoas presentes no Maracanã, vaiaram o camisa 8 do Flamengo. E o Sampaoli saiu em defesa do Thiago Maia, dizendo que ele não pode ser vaiado, porque olha o que o Sampaoli disse: Thiago Maia é um jogador que nos dá muito sacrifício, muita entrega e luta muito. Eu considero um pouco injusto as vaias para um jogador que, para mim, deixa tudo dentro de campo. Calma aí, Sampaoli, quer passar pano? Fala que o torcedor é soberano, que o torcedor pode tudo, que o torcedor paga ingresso, pode vaiar, não tem problema. Agora, sair em defesa de um jogador que não está jogando absolutamente nada, para mim é um absurdo, Sampaoli. Nessa, você mandou mal. Thiago Maia merece sim ser vaiado. Inclusive, Thiago Maia merece ser tirado do time titular. Atitude essa que você deveria tomar, Sampaoli. Mas, pelo visto, não vai tomar porque está defendendo o Thiago Maia. Vamos lá para
Ó, fim da 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, acabou de acabar o jogo do Botafogo. Botafogo é o líder com 21 pontos. Flamengo está na 7ª colocação com 13 pontos. Fluminense na cola do Flamengo ali na 8ª posição também com 13 pontos. E o Vasco na zona de rebaixamento na 18ª colocação com apenas 6 pontos ganhos em 8 jogos. A fase do Vasco é terrível. Você, torcedor do Flamengo que está triste, olha para a fase do Vasco aí, que só joga o Campeonato Brasileiro. Inclusive o Vasco é o próximo rival do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Jogo marcado para o dia 5 de junho, uma segunda-feira. Sem ser essa segunda, o famoso amanhã, eu estou gravando o vídeo no domingo, a outra segunda-feira. O Vasco terá a semana inteira livre para trabalhar e se preparar, e o Flamengo tem essa decisão na quinta-feira diante do Fluminense. Assunto principal, por falar nesse jogo contra o Fluminense, vamos lá. Preste atenção. É visível que o Flamengo cai muito de produção quando a Arrascaeta ou Everton Ribeiro não estão em campo. Quando perde um já cai muito, agora quando perde os dois, contra o Cruzeiro foi isso. Não tem um jogador para armar as jogadas, até porque o Sampaoli, quando não tem os dois, não coloca nenhum armador, poderia ter colocado o Vitor Hugo. Mas o Arrascaeta e o Everton Ribeiro estão se recuperando de problemas físicos, inclusive hoje, domingo, folga do elenco, o Arrascaeta postou uma foto nos stories do Instagram, mostrando que foi ao Ninho do Urubu para dar continuidade ao tratamento da lesão muscular. Já adianto logo, o Everton Ribeiro tem chances remotas de jogar na quinta-feira. É um jogador que tem apenas aí 3 dias para se recuperar, sendo que ele nem trabalhou no campo ainda, nem fez o processo de transição ainda. Muito difícil ver o camisa 7 do Flamengo contra o Fluminense na quinta-feira. E mesmo que fique à disposição, não estará 100% e dificilmente começará a partida. Agora tem a boa notícia. O Arrascaeta tem chances sim de ser relacionado. Eu ainda vou falar do Marcos Braz no vídeo agora, tá? Se ele tá de saída ou não do Flamengo. O Arrascaeta tem chance sim de ser relacionado. E lembrando que o Arrascaeta viajou para o Chile, porque tinha chance de jogar contra o Nublense, mas acabou ficando fora da lista de relacionados, porque ainda incomodava o local ali que ele tem o problema muscular. Mas tem chance sim de ser relacionado para quinta-feira. Essa semana, obviamente, será decisiva, segunda-feira. Se até terça-feira o Arrascaeta não fizer aquele treino completo com os demais jogadores, eu vou ficar muito preocupado. Mas pelo que me relataram no Flamengo, ele tem chance sim. Já o Everton Ribeiro, se aparecer, digamos que é um milagre. Chances remotas de jogar contra o Fluminense na quinta-feira. Falando sobre o Marcos Braz agora, tá rolando um papo aí em grupos de WhatsApp envolvendo conselheiros do Flamengo, que o Marcos Braz sai em agosto para assumir uma cadeira de deputado federal. E que Cacau Cota, hoje diretor de Relações Externas, e Diogo Lemos, membro do Conselho de Futebol, seriam aí os mais cotados para assumir o cargo do Marcos Braz, como vice-presidente de futebol. Galera, o que eu tenho de informação é o seguinte: em nenhum momento o Marcos Braz vai pedir para sair, ele não pensa em pedir para sair, ele não vai pedir para sair, ele vai com o Landim até o final. Ele só sai se o Landim quiser que ele saia, se o Landim virar para ele e falar: olha só, estou te tirando da pasta de VP de futebol do Flamengo. O Landim vai fazer isso? Não. O Landim é muito fiel a quem entra com ele. Para o Landim tirar, o Landim tem que entender que ele foi traído. Algo que o Marcos Braz não vai fazer. Você pode criticar o que for, mas o Marcos Braz não vai trair o Landim. Vai com o Landim até o fim. Então você que me pergunta nas outras redes sociais, aqui também, se o Marcos Braz está de saída da pasta de VP de futebol do Flamengo, de vice-presidente de futebol do Flamengo, não procede. Marcos Braz vai até o fim com o Rodolfo Landim e o Rodolfo Landim pretende ir até o fim com o Marcos Braz. Beleza, pessoal? Então tá aí, nação, essas foram as últimas informações do Flamengo. Então os comentaristas falaram sobre as mudanças que tem que acontecer no Flamengo, sobre os novos reforços e também sobre o Marcos Braz. Eu gostaria que você fizesse o seguinte: agora a próxima partida do Flamengo é contra o Fluminense. Escreva nos comentários o seu palpite. Lembrando que o Fluminense não vence há 4 jogos. Não vence há 4 jogos. O Flamengo também não está vivendo um bom momento, mas vem aí de vitória. Teve um empate contra o Nublense que não foi muito bem. Empatou com o Cruzeiro também no Maracanã. Não foi muito bem, mas vamos ver o que vai acontecer nessa partida contra o Fluminense. Dá tempo para recuperar alguns jogadores. Como o Vene Casagrande falou,
que só um milagre pro Everton Ribeiro poder ir para essa partida, mas vamos torcer pelo menos pro Arrascaeta ir, né? Vamos ver o que vai acontecer, deixa o like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.